Maranata! Graça e paz, que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Que Deus abençoe ricamente você que está em casa. Se você não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, e se me conhece, Vanderlei Francisco também. Hoje estou aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, popular Jatobá. Os irmãos aqui, mando um abraço para todos vocês. Comigo hoje minha esposa, Dona Vilma, minha netinha, né? Eu estou muito feliz. Semana passada nós comemoramos o Dia dos Avós. Então, se você não assistiu, parabéns aí para todos que são avós aqui na igreja, para você que está em casa também, tá? Que Deus possa estar abençoando ricamente a todos os avós. Avós são pais duas vezes, né? Pois é. Olha, você que está em casa, não esqueça, você está no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube, ou se você está assistindo através da página da Rádio WF, Evangelismo Digital, página da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, Adventista Rondônia e centenas de outras páginas. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe você, compartilhe aí, deixa o like, faça comentário, faça seu pedido de oração. É importante para o YouTube mandar também este sermão para outras pessoas também, tá bom? Com a Bíblia aberta, você que está em casa, eu quero convidar, abra a sua Bíblia em primeira carta de João, capítulo 3, Deus é Pai Santo e o que Ele espera dos seus filhos é que seus filhos também sejam santos. Sede santos porque eu sou santo, tá? E eu acredito que essa é uma característica que nós carregamos dos nossos pais, os ensinamentos, né? Que nós carregamos dos nossos pais, tá? Com a Bíblia aberta, então, vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em sua presença novamente, Senhor, imploramos mais uma vez o perdão dos pecados, perdoa as nossas falhas. Receba também, Senhor, os nossos agradecimentos, porque reconhecemos a sua graça, a sua misericórdia, o seu sangue derramado em nosso favor. Muito obrigado por aquilo que o Senhor fez, faz e continua fazendo por nós no céu. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir estarmos reunidos aqui com os irmãos e chegar também até este lar. Que o Espírito Santo abençoe a todos e nos use, nos capacite para dividir com os irmãos o pão da vida, o seu santo evangelho. Amém? Amém. Irmãos, eu tenho percebido que Deus, ao enviar essas mensagens, Ele não está pegando leve, muito leve com a igreja não, tá? Eu percebi que no sermão passado, quando eu tratei de Romanos, tá? O sermão não foi leve, tá bom? E o sermão de hoje, como vocês que já me conhecem, você que está em casa, geralmente eu prego sermão técnico, né? Eu não faço muito sermão apelativo, eu trato sempre o sermão racional, um sermão bem técnico. Então, hoje, ao falar aqui de João, essa primeira carta que ele está escrevendo, ali no capítulo 3, nós vamos tratar de temas importantes que vai falar diretamente ao nosso coração, que vai falar sobre o nosso estilo de vida, como é que nós estamos vivendo, o nosso comportamento e aquilo que Deus espera de cada um de nós, na qualidade de sermos filhos de Deus. E isso é importante, né? Essa identidade que nós carregamos, a identidade de sermos filhos de Deus. Essa característica, essa nova identidade. Agora, eu preciso fazer aqui também um contexto da carta de João. Então, nós lembramos que João, ele escreve Apocalipse, ele escreve o Evangelho de João e ele escreve também as suas cartas. Quando nós pegamos a carta de João, aqui o capítulo 3, e todas as cartas de João, ele já havia escrito a carta, ou as cartas às igrejas. Ele já havia escrito o livro de Apocalipse. João, para mim, é a figura mais importante entre os apóstolos, porque ele teve alguns privilégios. Já na sua adolescência, ali, ele caminhava com Jesus Cristo. Ele é aquele apóstolo chamado de apóstolo amado. Ele era um dos mais novos e ele fez essa caminhada com Jesus. Ele presenciou o ministério de Jesus. Ele presenciou aquilo que foi feito por nós. O ministério de Jesus, incluindo os açoites, incluindo a cruz,
a ressurreição, ele viu Jesus partindo para o céu, ele ouviu Jesus e viu Jesus fazendo uma promessa importante para todos daquela época, da nossa e das vindouras até a volta de Jesus, que é aquela promessa: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu iria falar para vocês. Muito bem, eu vou preparar lugar e depois eu volto, vou levar vocês, para que vocês estejam para sempre comigo aonde eu estiver. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Agora, eu disse que nós temos que trabalhar esse contexto para entrar na carta, para compreendermos o que estava acontecendo no momento em que João escreve aquela carta. As 7 cartas às igrejas, e esse sermão está pronto, e uma outra oportunidade eu quero pregar, ela vai falar de épocas, eras da igreja cristã, começando ali com a igreja em Éfeso, onde João estava no momento. Ele sai da ilha de Pátimo, ele sai bem velhinho, por volta de 90 anos da prisão na ilha de Pátimo, onde ele havia sido preso por pregar o evangelho da salvação, e ele retorna, ele vai ser um líder da igreja de Éfeso, ali terminando o primeiro século cristão. Quando nós observamos a primeira carta, ele escreve para Éfeso, a primeira carta é do período do ano 27 até o ano 100. Então ele está escrevendo quase no último período da primeira carta. E depois nós vamos ter a segunda carta, que vai do ano 100 até o ano 323, 328 para alguns. E ele encontra a situação da primeira igreja meio complicada. Por quê? Há relatos históricos que cerca de 6 milhões de pessoas, neste período da primeira igreja, receberam o evangelho da salvação. Veja, os apóstolos, começou aquele pequeno grupo ali, e foi aumentando, e eles foram pregando a palavra de Deus. Havia uma perseguição, neste momento, a perseguição era mais dos judeus, Quando chega na época aqui do ano 90, quando ele está escrevendo, a perseguição também é uma perseguição dos romanos sobre os cristãos, ou seja, eles estavam sendo atacados de todos os lados. Mas quanto mais eles eram atacados e quanto mais morte acontecia pela pregação do evangelho, é como se fossem sementes que germinavam. O sangue era o adubo. E pessoas iam se convertendo, e acredita-se que cerca de 6 milhões de pessoas, nesse período da primeira igreja, do ano 27 ao ano 100, se converteram, aceitaram Jesus Cristo, reconheceram que Jesus Cristo era o Messias prometido no Antigo Testamento. Até aí tudo bem? Agora, qual era a situação da igreja? A situação é que os primeiros líderes morreram, e aqui eu gostaria já de que a igreja prestasse muita atenção, você que está em casa também. Os primeiros líderes, aqueles que andaram por Jesus, ou aquela liderança que andou ali com os primeiros 12 apóstolos, depois com os primeiros 70 discípulos ali, aquela geração estava morrendo. João era um dos últimos vivos. Aquela primeira geração que recebeu não só a comunhão, mas a doutrina verdadeira da igreja, estava morrendo. E o que estava acontecendo? Novos líderes estavam entrando na igreja, e os novos líderes estavam na qualidade de ancião, diáconos, pastores, e eles estavam trazendo para dentro da igreja novidades. Mas essas novidades serviam para atrair as pessoas, mas eram novidades que estavam em desacordo com o evangelho de Deus. Entre eles, por exemplo, estava um grupo de pessoas que a própria comunidade não aceitava. Ele vai falar na carta: olha, eu tenho uma coisa interessante, penso igual vocês a respeito dos nicolaítas. Esses irmãos nicolaítas, eles se diziam cristãos, que tinham aceitado Jesus, mas deturbavam a doutrina. Por exemplo, eles aceitavam a poligamia, muito comum entre os líderes, ok?
Então, estava sendo implantado na igreja, já no primeiro século, pelos novos líderes, doutrinas que não eram compatíveis com a doutrina bíblica. Nós precisamos tomar muito cuidado para que a nossa igreja também não se modernize ao ponto de se distanciar da doutrina de Deus. Às vezes, para atrair as pessoas a Deus, nós levamos essas pessoas a doutrinas que não são bíblicas. Muito bem. Agora, então, você que está em casa, entendeu o contexto de João, escrevendo aqui para os irmãos de Éfeso, e ele abre o capítulo 3, chamando a atenção, olha o carinho de João. Abra aí capítulo 3, verso 1, nós vamos falando e vamos estudando, vamos conversando a respeito desse texto bem devagar, para que você que está em casa, você que está aqui na igreja, possa entender. Abriu sua Bíblia em 1 João capítulo 3. Amém? E ele abre dizendo, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Amém? O nome do meu pai carnal é Daniel. Eu não tive a oportunidade de conhecer o meu pai, Daniel. E eu acredito que alguns de vocês que tiveram a oportunidade de conhecer, né, o pai, mas eu conheci minha mãe, conheço a minha mãe, né, Dona Maria Divina, sempre assiste o vídeo, te amo, mamãe, está lá em Gi, Paraná, ela sempre assiste o vídeo. E eu fui criado boa parte do tempo, ou uma parte do tempo, com meu avô. O nome do meu avô era Severino, e a minha avó Maria Pereira. Agora, olha para mim, quando eu era pequeno, e quando eu estava na companhia do meu avô, e as pessoas então achavam que meu avô era meu pai, né? Falando assim, olha, aquele ali é o neto do Severino, o filho do Severino. Passava, algumas pessoas conheciam a minha mãe e falavam, olha, aquele ali é o filho da Dona Divina, né? O filho da Dona Divina. Agora, quando o filho da Dona Divina fazia aquilo que a Dona Divina ensinava, as coisas boas, as qualidades, as virtudes, isso era um elogio, ou não é? Eu estou falando aqui, eu tenho certeza que está passando um filme na cabeça de vocês. Mas quando eu fazia algo de errado e que as pessoas falavam, ó, aquele ali é o filho da Dona Divina. Mas agora, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós aprendemos, para uns, como o irmão que disse muito bem na classe, ele é adventista, os filhos nasceram em berço adventista. Talvez eu esteja falando para pessoas que são crentes de nascimento, o pai era crente, os avós eram crentes. Isso é um privilégio, porque traz uma identidade, traz um DNA, um aprendizado correto dentro da palavra de Deus. Muitos, como eu, cheguei na igreja já depois dos 40, não tive esse contato, eu não tive essa identidade. O que João está dizendo? Vamos equalizar aqui. Veja que privilégio, veja que grande amor Deus tem por nós, de sermos todos chamados de filhos de Deus. Os filhos do irmão que nasceram no berço da igreja, os meus filhos e eu próprio que não nasci no berço da igreja, eu ganho agora uma nova identidade. Eu, mesmo chegando agora, eu sou filho de Deus. Mesmo o filho do irmão que nasceu na igreja, ele é também filho de Deus. Veja que amor que Deus tem por cada um de nós, que privilégio de nos dar uma nova identidade. Agora, as características que vão pesar sobre mim, não é quando eu estou em algum lugar e alguém aponta para mim e fala, olha, aquele dali é o filho da Dona Maria Divina. Não. Agora, nessa nova característica de vida que eu levo, tanto praticando as coisas boas, que é o desejo de cada um de nós como cristão, ou aqueles que se dizem cristão praticando coisa más, aquele dali é filho de Deus. Aquele ali é um adventista, aquele ali é um batista, é um presbiteriano, é um católico,
Está percebendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Então João está dizendo, olha, as características que te levaram dentro da criação, né, da carne, ser filho da Dona Maria Divina, agora ela cai por terra e você é chamado de filho de Deus. Eu disse na igreja que eu já fui locutor de rodeio, um amigo meu chamado Donizete, ele falou, olha, você só vai ser locutor de rodeio quando você estiver em algum lugar e sem abrir a boca alguém chegar e apontar, está ali o locutor de rodeio. E nós só vamos entender que nós somos cristãos quando mesmo sem abrir a boca e estivermos em algum lugar e alguém apontar para você e falar, olha, aquele ali é um cristão, aquele ali é um crente, aquele ali não mexe com ele. Ele carrega já essa característica, amém? Mas ele diz assim, vede que grande amor Deus tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Fala, muito bem, só que agora, isso que eu estou passando para vocês de ser filho de Deus, essa nova identidade, quem é você? Filho de Deus. Quem é você? Filho de Deus? Não é como muitos de nós entendemos e até às vezes pregamos, maravilha, mar de rosa. Ser filho de Deus, carregar essas características de Deus, é nadar contra a correnteza num mundo que não reconhece Deus, num mundo que não aceita Deus. Se você está no meio de pessoas, como nós estamos reunidos aqui em igreja, para nós é normal. Por exemplo, nós falamos a respeito de uma alimentação bíblica que Deus pede para que não comamos algumas coisas, alguns alimentos, alguns animais. Para nós aqui é normal. Por quê? Porque nós somos filhos do mesmo Pai e esse Pai disse para nós não comermos. Se nós levarmos isso para um contexto de pessoas que não conhecem Deus, que não ouviu Deus, o Pai, falar essas coisas, que não recebeu esse ensino, ou que recebeu e não aceitou esse ensino, ele não consegue nos entender, ele não consegue compreender. Quer um exemplo? Quantas pessoas que falam, por exemplo, a respeito do alimento carne, o suíno, falam, não, mas a ciência comprova, a ciência diz que a carne branca é rica em proteínas e que essa banha, essa gordura é melhor do que o óleo de soja. A ciência disse isso. Percebe então que as pessoas não aceitam o que Deus diz a respeito do alimento, preferem aceitar uma proposta humana. E como é que ela vai te reconhecer se você é filho de Deus e está obedecendo a Deus? Então você vai ter problema quando você aceita ser de verdade filho de Deus e carrega os ensinamentos do Pai. E ele diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de ver como ele é. Amém? Aqui João já está dando uma certeza para nós. Agora, ele está dizendo, agora nós somos filhos de Deus. Agora, vem cá. Quando ele voltar, nós vamos ver como ele verdadeiramente é. E olha que conselho amoroso ele diz. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Amém? Agora, João começa, veja que ele começa com palavras macias, e agora ele fala, você tem essa esperança? Você quer ver Jesus de fato como ele é? Em Jesus não há pecado. Na volta dele, Jesus é santo. Na volta dele, você vai ver que ele é puro. E aí ele vai dar um conselho, que não é só para essa igreja, mas para você que está em casa. Você tem a esperança de ver Jesus retornando nos ares, como a promessa que eu disse aqui no início, para voltar, buscar você. Ele diz, e assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro, se purifique. Assim como Jesus é puro, ele está dizendo, se purifique. Eu lembrei de um texto aqui que está lá em 1 Pedro, um pouquinho para trás.
1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, Pedro também, dentro desse mesmo entendimento, Pedro vai dizer ali no verso 22, 1 Pedro 3, 22, ele diz: tendo purificado a vossa alma, irmãos, é a vida, viu? A vossa alma, Pedro está dizendo, olha, tendo purificado a vossa vida pela vossa obediência à verdade. Amém? Como é então que você, que recebeu a mensagem, você tem a esperança que Jesus virá, que Jesus é puro, você deve se purificar? Como é que eu faço? O que eu devo fazer? Pedro respondendo: tenho purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, amor não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Como é? Qual é o processo? Como é que eu me purifico para esse grande dia do retorno de Jesus? Pela palavra, pela obediência. Eu tenho que ser um filho de Deus. Eu recebo o privilégio, a nova identidade de ser filho de Deus. Eu sei que não é fácil, porque eu estou nadando contra a correnteza das águas do mundo. Mas ele diz: você tem que se purificar obedecendo a palavra do Pai. Amém? Obedecendo a palavra de Deus, revelada através daquilo que nós conhecemos como Bíblia. Agora, olha o verso 4. Olha o verso 4, que triste. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Todos que praticam pecado. Os apóstolos, eles sabiam fazer a diferença entre praticar e cometer. Eu preguei nessa igreja a diferença. Todos nós temos pecados enraizados, isso vem lá de Adão e Eva, em nossa carne. Qual é a diferença do pecado do crente e o pecado do não crente? Que o pecado que habita, o pecado que mora em mim como crente, verdadeiro, como filho de Deus, ele reina no descrente. Percebe? Em mim ele mora. Eu combato esse pecado com o poder do Espírito Santo. Eu aniquilo. Quem vence? Aquele que eu alimento mais. Enquanto aquelas pessoas que nós vamos chamar de mundanos, que não aceitam Jesus como Pai, não obedecem a sua palavra, o pecado reina nela. O pecado comanda a vida dela. Ela pratica o pecado porque gosta e continua praticando, fazendo sucessivamente o pecado. E João, ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Na mente de João aqui, Paulo, na mente de João aqui, pecado, transgressão da lei. Que lei que ele está falando? Os 10 mandamentos. Pecado, quando você transgride um dos mandamentos de Deus, é pecado. Qualquer um dos 10. Quando você transgride, você está pecando. E qual é a diferença entre cometer um dos pecados ou praticar um dos pecados? E aqui está um ponto-chave. Em algum momento nós desonramos o Pai, 5º mandamento. Mas ao desonrar o Pai, o 5º mandamento, e quando Deus me ensina que desonrar o Pai é pecado, e eu entendo então que eu cometi esse pecado, Ele me leva àquele que pode resolver esse problema, que é Jesus. Eu me jogo aos pés de Jesus, e então falo: Senhor, eu pequei contra minha mãe e meu pai, pequei contra Ti, me perdoa. E me ajude, através do poder do Espírito Santo, a não cometer de novo esse pecado. E nós fazemos isso, todo crente faz isso, pelo menos em 9 dos mandamentos. Há um mandamento rejeitado, que as pessoas transgridem, e nós, como adventistas do 7º dia,
ao não obedecer de fato o quarto mandamento como ele é, nós reconhecemos que pecamos, não é? Sim ou não? Chegamos para Deus e falamos: Senhor, não foi perfeito, aguarda do seu dia, me perdoa, me ajude a não fazer mais. Mas muitas pessoas rejeitam esse ensinamento e nunca sequer dobraram o joelho para pedir perdão por ter transgredido esse mandamento que o Pai deixou escrito pelo próprio dedo. Percebe? Então, João, ele vai continuar dizendo: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado. Nele não existe o pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Aquele que vive pecando não viu. Aquele que vive pecando não o conheceu. Irmãos, veja, Deus dá o privilégio de sermos filhos de Deus. Agora, esse Deus, ele não tem pecado. Esse Deus é puro. Agora, como é que você pode viver pecando? Como é que você pode permanecer na prática do pecado? João, ele vai dizer: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e não conheceu. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 16, fala, a partir do verso 16, fala sobre os frutos do Espírito e da carne. Ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porquanto a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Quando é você guiado pelo Espírito Santo, a lei não pode te acusar. Por quê? Você já não faz mais ídolo, você não adora mais ídolo, você não fala mais o nome de Deus em vão, você adora a Deus no dia certo, a lei não te acusa mais, você não desonra mais o pai, a mãe, você não mata, você não rouba, você não mente, você não cobiça. A lei, ela não pode mais te julgar. Por quê? Porque você não está mais debaixo da lei, mas você está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Ora, as obras da carne são conhecidas. Irmãos, muita atenção nisso daqui. Você que está em casa, muita atenção nas obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, olha essa daqui, glutonarias, e olha que triste agora, e coisa semelhante a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Novamente, a diferença entre cometer e praticar. Não entram no reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e, por fim, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei que te proíba fazer todas essas coisas. E essas são as características dos filhos de Deus. Ele diz agora aqui no verso 7, filhinhos, veja, eu fico imaginando aquele velhinho, né, de 90 anos, pregando na igreja. Ele falou: olha para mim, filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aqueles que obedecem, aqueles que fazem a vontade de Deus, que praticam, não é lá de vez em quando, tá? Aquele que pratica a justiça é justo porque Deus é justo. Agora, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Cuidado, cuidado. Lembra que eu falei que os novos líderes, jovens, os velhos estavam morrendo, eles estavam entrando na igreja, e ele falou: saiba definir, toma cuidado. Aquele que pratica a justiça é justo.
Agora, aquele que vive praticando o pecado, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque é o diabo que vive pecando desde o princípio. Olha que alerta, né? Nas nossas convivências, principalmente nós jovens, né? Os convites que nós recebemos, né? Os afagos que nós recebemos. E ele continua dizendo: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra do diabo. Jesus veio para destruir a obra do diabo, para destruir o pecado, para destruir a penalidade do pecado. É para isso que Jesus veio. E ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, por quê? Porque ele é nascido de Deus. Irmãos, quando ele fala nascido, é aqui, ó. Lembra que era outro sermão que eu estava preparado para pregar hoje, falando sobre o batismo. Porque o nome do sermão é Por que eu preciso ser batizado? Quando nós batizamos na água e no Espírito, nós nascemos de novo. Somos o quê? Velha criatura morta, nascemos para uma nova criatura. Que nova criatura é essa? Filhos e filhas de Deus. Amém. Nova identidade nós recebemos ali. Agora, quando você recebe essa nova identidade, ele diz: os filhos de Deus recebem o Espírito Santo. E eu falei ainda agora, acabei de dizer, os frutos do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo em nós. Boa árvore, bons frutos. Nisto, verso 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Cuidado agora, ele está chamando a atenção. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Fique atento, fique ligado. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Cuidado. Todo aquele que não pratica justiça, todo aquele que não obedece à palavra de Deus, todo aquele que não carrega as características, não vive esse fruto do Espírito Santo, ele diz, não nasceu ainda. Está precisando de conversão. Ainda não é nascido de Deus. Deus quer ser pai, mas ele está rejeitando o convite. Mas ele diz, nem aquele que não ama seu irmão. Nem aquele que não ama seu irmão. Nem aquele que não ama seu irmão. Por quê? Porque já dentro da igreja já havia realmente esse problema, né? Essa discórdia. E ele diz, verso 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Qual é o resumo da Bíblia? Qual é o resumo dos 10 mandamentos? Primeira tábua, amar a Deus sobre todas as coisas, é isso que ele está dizendo ali. Olha, se as pessoas não estão adorando a Deus de fato como deve ser adorado. Eu fiz um sermão técnico, e eu não sei se eu preguei nessa igreja, e nesse sermão técnico mostra a adoração perfeita a Deus, a adoração que Deus quer de cada um de nós. Qual é essa adoração? Onde está retratada a adoração perfeita que Deus exige e que espera? Os 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos. Ali está a adoração perfeita. Mas muitos, naquela época, era fácil. Eles haviam deixado de fazer imagem. Já não faziam, os judeus já não faziam. Os gentios ainda tinham problema com imagens. Não adorar a essas imagens. Não colocar outras coisas no lugar de Deus. Não falar o nome... Agora aqui é pesado, né? Não falar o nome de Deus em vão. O que é não falar o nome de Deus em vão? Eu sou filho de Deus, eu sou adventista, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou cristão católico, eu sou promessista, eu sou da quadrangular, eu sou da Deus e Amor. O que as pessoas esperam é que o teu comportamento como filho de Deus seja igual ao do seu pai. Sede santos porque ele é santo. Dizer o nome de Deus em vão não é aquilo que as pessoas pensam. Jesus! Vai além. Vai além. Fala do comportamento. Quem você de fato é? Cristão, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo.
E no último sermão que eu preguei lá, em Romanos, terminou dizendo que muitos envergonham o nome do Senhor. Por sua causa, Paulo escreve, por sua causa, o nome do Senhor está envergonhado. Quantas pessoas não querem ser da minha igreja? Quantas pessoas não querem ser da sua igreja? Porque um irmão se comportou mal. E quando você convida ele para Cristo, ele fala, vou não. Eu conheço fulano. Fulano diz que é adventista, mas fulano faz isso, isso e aquilo. Mas vem para a Assembleia. Não, vou para a Assembleia não, porque lá tem uma irmã que eu conheço, faz isso e aquilo. Então vem para a Igreja Católica. Não vou para a Igreja Católica não, porque eu conheço os camaradas que fez isso e aquilo, e fala que é católico, a igreja aceita. Percebe? O que João está passando ali para escrever essa carta, a dor que o João está passando ali para escrever essa carta. E eu vou terminar com o verso 18, ele diz, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, nem de fato, ame de verdade. Nós temos falado que nós amamos uns aos outros, sim ou não? Falamos que amamos a Deus. Quem ama a Deus? Eu amo a Deus. Se eu perguntar para você que está em casa, você ama a Deus? Eu amo a Deus. Aí João fala, olha, todo aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Na verdade, ele vai ampliar, ele fala, e mentira é coisa do diabo. Você fala que ama a Deus, mas você não guarda os mandamentos de Deus, então você é mentiroso. Você ama o seu irmão? Eu quero resumir tudo. Você ama o seu irmão? Eu amo meu irmão. Aí ele fala, amados, nisso conhecemos que somos de verdade, bem como perante ele, não é esse pedacinho aqui não. Ora, aquele que possuir recursos, verso 17, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu li primeiro o verso 18. Verso 18 ele diz, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas amemos de verdade. E eu volto no verso 17. Ele diz, aquele que possui recursos deste mundo, aquele que tiver grana, aquele que tiver dinheiro, e vê o seu irmão passar por necessidade e fechar-lhe o coração, é que pode o amor de Deus permanecer nele. Ame de verdade, ame de coração. Verso 23, ele diz, o seu mandamento é este, que creamos em nome do Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Este é o mandamento. Obedeça a Deus na primeira tábua. Adore, reverencie. Ame o seu irmão, segunda tábua. E o verso 24, para terminar. Aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que obedece a Deus, permanece em Deus e Deus permanece nele. Aleluia, glória. Olha como é lindo isso aqui, igreja. Olha de novo que eu vou repetir. E aquele que guarda os seus mandamentos, esse permanece em Deus, esse obedece a Deus. E o que acontece? E Deus permanece nele. Através do quê? Através do Espírito Santo. Não é isso que João vai dizer em outro momento aqui? Que quando você guarda os mandamentos, quando você faz a vontade de Deus, Deus Pai e Jesus vêm habitar nele através do Espírito Santo. Amém? E aí lembra que eu li ainda agora lá em Gálatas, o fruto do Espírito e o fruto da carne? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não comete as coisas que foram citadas como frutos da carne. Ela vai fazer os frutos do Espírito. Lembre-se, você é filho de Deus. E nisso conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito Santo. Como é que você conhece que Jesus está permanecendo em nós? Pelo Espírito Santo. Amém? E eu quero terminar então em Gálatas com os frutos do Espírito Santo. Para você saber, o fruto do Espírito é amor. Amém, igreja? Olha que coisa linda. O resultado de você obedecer o Pai, o resultado de você andar com o Pai, de guardar, fazer
a vontade do Pai. É que o Pai, Deus e Jesus habitam em você através do Espírito Santo. E quais são os frutos que você vai produzir? Como filhos de Deus, que privilégio! É amor. Vamos mais um? Alegria. Mais um? Paz. Delícia, né? Mais um? Longanimidade. Mais um? Benignidade. Mais um? Bondade. Mais um? Fidelidade. Mais um? Mansidão. E por fim, domínio próprio. Oh, glória a Deus, né? Oh, glória a Deus. Quando alguém pergunta por que eu sou crente, eu disse, primeiro porque o livro de Daniel, capítulo 2, quando eu coloco ele na história, eu vejo que tudo que era profecia se tornou história. A Bíblia é real, a profecia é real, ela acontece. E depois é que eu não troco por nada a paz que Jesus colocou em mim. A vida de paz, de mansidão, de esperança que eu vivo hoje, eu não troco por nada. Quero convidar você que está em casa. Quero convidar o irmão para vir para cá para cantar o hino para a gente fechar. Você que está em casa, aceite esse convite. Deus está dizendo que Ele quer te dar o privilégio de você ser filho e filha de Deus. Veja que grande amor Ele tem por você e por mim. E ao você aceitar, pode ter a certeza que você vai receber dEle uma nova identidade. Qual é? Filho e filha de Deus. Você lembra que Deus ele fala assim, olha, eu já não te chamo de servo, porque o servo não recebe a herança, mas quem recebe a herança é o filho, é a filha. É isso que Deus quer fazer com você hoje. Ele quer que você o aceite como pai, porque Ele tem uma herança reservada para todos os seus filhos, que é ser coerdeiro, junto com Jesus, de todas as benesses e de todas as maravilhas que nós possamos chamar, que nós podemos ou conhecemos como céu, ou como a nova Jerusalém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.